pessoal, meu nome é Mariana, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer também o convite ao Telesaúde pela oportunidade, de falar de um tema tão importante, que é a prevenção dos acidentes de trabalho entre os profissionais da saúde na atenção básica. Esses profissionais, aqueles que cuidam, do outro, e para tanto a gente precisa um olhar carinhoso, a respeito da saúde e da segurança desses trabalhadores. Então eu preparei essa apresentação, para a gente conversar aqui. Essa apresentação foi preparada por mim, que sou enfermeira de formação, especialista em enfermagem do trabalho e saúde do trabalhador pela Escola de Saúde Pública aqui da Secretaria de Estado da Saúde, e também especialista em gestão da saúde pública aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, e também fiz mestrado e doutorado aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, também dessa universidade. E eu trabalho desde o ano de 2008 como enfermeira do trabalho na Secretaria de Estado da Administração. Atualmente, nesse ano, eu assumi como gerente da Gerência de Saúde do Servidor, também desta Secretaria de Estado da Administração, onde o público dessa gerência é a saúde e a segurança de todos os servidores, seja da segurança pública, educação. No âmbito da saúde, são os profissionais que trabalham nos hospitais. No entanto, nessa tarde eu trouxe para vocês um pouco falar sobre os acidentes de trabalho, a saúde do trabalhador entre os profissionais da saúde na atenção básica, que é inerente. Quando a gente fala em unidade básica de saúde ou unidade hospitalar e fala em saúde do trabalhador, em riscos inerentes aos profissionais da saúde, eles acabam acontecendo nesses dois públicos, Então, frente a isso, eu trouxe um pouquinho, antes de falar do tema mesmo, propriamente da prevenção, sobre a respeito da saúde do trabalhador, dos riscos enfrentados pelos profissionais de saúde na atenção básica e também profissionais nos hospitais, eu trouxe brevemente para trazer um pouquinho sobre a legislação de uma maneira geral, no mundo, no Brasil e em Santa Catarina, alguns conceitos que abordam a área da saúde do trabalhador, os riscos inerentes ao processo de trabalho entre os profissionais da saúde e as estratégias para evitar ou pelo menos minimizar esses possíveis riscos. Com relação à legislação, não tem como a gente falar em saúde do trabalhador sem trazer à tona a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Essa OIT ela foi criada no ano de 1919, propriamente dita mais ao término, no segundo semestre do ano de 1919, e ela é criada como parte dentro do Tratado de Versalhes, que é o tratado que oficializa o fim da Primeira Guerra Mundial e é o tratado que fala da paz universal. Então a OIT ela surge bem nesse momento de mudanças, de movimento de turbulência, de mudanças sociais e tecnológicas, porque o mundo estava devastado pela guerra e como tentativa de recuperar esse mundo devastado pela Primeira Guerra Mundial, surge então, é oficializado o Tratado de Versalhes e dentro dele entra a OIT como parte desse tratado. Na época estimulados por entidades sindicais de trabalhadores, inclusive a OIT então, ela é uma organização tripartite formada por 3 elementos de um mercado de trabalho, onde a gente fala que é o trabalhador, o empregador e o governo. E dentre os objetivos da OIT são de formular políticas públicas, diretrizes, convenções internacionais. Inclusive o Brasil, assim como são mais de 40 países que são signatários das convenções internacionais postuladas pela OIT. E o Brasil é um desses, No âmbito da legislação no Brasil, não também tem como a gente deixar de falar sobre a CLT, que acredito que muitos de vocês conhecem, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Ela é pensada na década de 40, propriamente dita em 41 já se conversava no governo de Getúlio Vargas, e ela é criada mesmo sancionada em 1º de maio de 43, através do Decreto-Lei 5.452, aonde cria-se um capítulo dentro dessa CLT voltado à higiene e à segurança do trabalho. Nas décadas posteriores, década de 50, 60, ainda há um trabalho, muitas mortes em chão de fábrica, trabalho infantil, desumano, e com isso, na década de 70, mais em 77 final, nós temos a Lei 6.514, que vai alterar esse capítulo lá da CLT e vai denominar como de segurança e de medicina do trabalho,
onde nós temos a criação das NRs, que são as normas regulamentadoras, e no ano seguinte, em 78, a portaria 13.214, que na época o Ministério do Trabalho cria as NRs. Atualmente nós temos 36 normas regulamentadoras, né? Elas até então foram criadas pelo Ministério do Trabalho e são voltadas para a saúde e segurança dos trabalhadores de empresas, seja tanto de empresa privada, como também de órgãos públicos da administração pública, quando esses órgãos públicos têm algum tipo de contrato, né, de trabalhadores regidos pelo regime da CLT. Atualmente, como eu coloquei, são 36 NRs, ela foi criada pelo Ministério do Trabalho. Inicialmente, em fevereiro desse ano, nós temos uma mudança, né? O Ministério do Trabalho vira a ser uma Secretaria do Trabalho e fica vinculada ao Ministério da Economia. Ainda com relação, né, no Brasil, no âmbito do Brasil e a questão da saúde do trabalhador, cria-se muita força na década seguinte, em 88, com a Constituição Federal e é onde marca, né, uma marca importante da saúde do trabalhador no ordenamento jurídico nacional, sobretudo nos artigos de 196 até 200, né, inclusive o 196, onde fala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, né. E eles incluem a saúde do trabalhador, tanto no âmbito do direito universal à saúde, como também como competência do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Inclusive, o Sistema Único de Saúde, a Lei 8.080, né, criada em setembro de 1990, coloca várias ações que são competências do SUS. Uma dessas ações fala no artigo 6, que coloca o quê? São ações de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de assistência farmacêutica e de saúde do trabalhador, aonde a lei orgânica do SUS, ela coloca como conceito da saúde do trabalhador sendo um conjunto de atividades que se destina, através de ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, a promoção, a proteção, né, a recuperação e a reabilitação desses trabalhadores submetidos aos agravos advindo das condições de trabalho. Quando a gente fala em Lei 8.080 no SUS e a questão da saúde do trabalhador nessa lei, não tem como deixar de falar da RENAST. O que é a RENAST? A RENAST é uma rede nacional de atenção integral à saúde do trabalhador. Essa rede ela vem no sentido de descentralizar, né, as ações voltadas à saúde do trabalhador no âmbito do SUS, no sentido de pulverizar e de colocar em prática que ações são essas que o SUS coloca, né, em relação à saúde do trabalhador. E junto com a RENAST, que foi criada no ano de 2002, nós temos também, né, de grande importância falar dos CERESTs. Quando a gente fala em saúde do trabalhador, na atenção básica, saúde pública, os CERESTs são os Centros de Referências em Saúde do Trabalhador, né, e eles vêm no sentido de colocar realmente em prática essas ações, né, e de formar essa rede, né, macro em todo o território brasileiro, que é a RENAST, para colocar em prática as ações da saúde do trabalhador que preconiza na Lei 8.080 do SUS. No âmbito aqui do Estado, eu trouxe a realidade nossa aqui do Estado de Santa Catarina, nós temos uma Lei 14.609 e o Decreto 2.709 do ano de 2009, que esse decreto vem regulamentar a lei. O que é essa lei? É a lei que cria o Programa Estadual aqui de Santa Catarina, referente à saúde ocupacional. Ele foi criado por uma exigência do Ministério Público do Trabalho. Na época aconteceu um acidente fatal com um ACT, um contratado em um hospital aqui do estado, e frente a isso, né, se teve a necessidade de ter essa política voltada à saúde do servidor, à saúde no caso aqui do servidor público, né? E esse manual nada mais é do que o anexo desse decreto, que é o que regulamenta a lei. E nele está composto, ela é formado por 30 capítulos. Esses capítulos, né, eles são com base nas NRs, nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, claro, né, em conformidade com as características aqui de Santa Catarina. O que é o objetivo desse manual? É de promover as ações de prevenção aos acidentes em serviço, doenças profissionais e doenças do trabalho, assim como de melhoria, seja das condições ambientais, organizacionais e também nas relações de trabalho.
E trazendo, né, então, do mundo, Brasil, Santa Catarina, eu trouxe aqui um manual que é utilizado aqui no município de Florianópolis, né? É interessante que cada um de vocês, onde estejam, né, também busquem saber se existe uma legislação, se existe algum manual voltado à saúde do trabalhador. No caso, saúde do servidor, por lidar com servidores públicos, aqui no município de Florianópolis, é recente, foi criado no ano de 2015, esse manual, né, de saúde do servidor, que é o Manual de Atenção Integral à Saúde do Servidor, e ele tem como objetivo a promoção, a proteção, a saúde e a prevenção, né, relacionados aos agravos relacionados ao trabalho, no sentido de melhorar as condições de trabalho, de evitar os acidentes. Né, diferente lá do estadual, ele trata-se mais de uma política de gestão, né, de normatizar. O manual aqui no município de Florianópolis, inclusive vocês podem acessar no link da própria Secretaria Municipal aqui de Florianópolis, ele coloca exatamente de fluxos de atendimento frente a um acidente com material perfluorcortante, frente, né, à questão da raiva no contato. Então, né, é interessante acessá-lo. E eu trouxe um pouquinho aqui também para vocês a respeito do conceito. Quando a gente fala, antes de falar de risco, é importante saber o que é realmente o acidente de trabalho, né? O acidente de trabalho é aquele que ocorre durante toda a atividade profissional e que causa uma lesão corporal, uma perturbação funcional, seja ela que pode levar a uma morte, a um dano permanente ou até mesmo a um dano temporário, né? A uma capacidade produtiva. E dentro dos acidentes de trabalho, existe o acidente de trajeto. Como o próprio nome já diz, o acidente de trajeto é aquele acidente que acontece no percurso de casa para o trabalho, do trabalho para casa, né? E nele inclusive o horário do alimento, do almoço, né? Da refeição, independente de qual for o meio de transporte, né? E também é interessante trazer, né, aqui sobre doença profissional e doença do trabalho. São coisas diferentes e quando a gente fala em saúde do trabalhador é bom esclarecer ambos, né, os termos. A doença profissional, como o próprio nome já diz, é aquela desencadeada pelo exercício do trabalho determinada a uma devida categoria profissional. Né? Existe o exemplo das pneumoconioses. O que são pneumoconioses? Né? Existe aquelas com contato com partículas da sílica, que é a silicose, do amianto. Né? Então, várias são doenças peculiares voltadas, relacionadas diretamente à profissão daquele trabalhador. E a doença do trabalho, ela se dá em função das condições especiais de trabalho. Então, assim, o trabalho, vou dar um exemplo aqui, até trouxe como exemplo a disacúsia, né, que é uma perda ou uma diminuição da acuidade auditiva, e as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Mas um exemplo nos profissionais da saúde também muito comum, né, não tão comum, mas assim, porque se tem um olhar, né, para isso, é a questão dos acidentes com material perfluorcortante. Então, a possibilidade, né, do contágio com o vírus do HIV, se, né, catalogada, feito um nexo causal, né, aconteceu, a pessoa não tinha e teve aquele acidente, foi notificado, é considerado isso uma doença de trabalho e não uma doença profissional, né, pelas condições especiais. Ou seja, a pessoa por de repente não ter utilizado o EPI, ou pelo processo de trabalho, pelo ritmo de trabalho, pelas condições especiais veio a desenvolver uma doença do trabalho. E antes da gente falar de riscos, né, quando a gente fala na amplitude de saúde do trabalhador, é muito importante a gente trazer à tona a questão do conceito de risco e vulnerabilidade. Onde o risco ele é algo que tem um caráter probabilístico, né, quantitativo, ele é mais objetivo. E a vulnerabilidade, ele é algo mais subjetivo. Inclusive, até eu utilizei, vou trazer como um exemplo, eu utilizei na minha tese de doutorado, como referencial para nortear toda a tese, o referencial da vulnerabilidade, porque eu trabalhei com profissionais da saúde, trabalhadores da saúde, lá do Hospital Nereu Ramos, que é um hospital que é de referência em doenças infecto-contagiosas, aqui no estado de Santa Catarina, né? Então, desde 86 até 2006, como que se deu a prática do cuidado desses trabalhadores da saúde frente à pessoa com HIV? Desde o primeiro caso em 86, internado no Hospital Nereu Ramos, até 2006, que é quando ocorre a descentralização
do cuidado em HIV do hospital de referência para as unidades básicas do município aqui de Florianópolis. Então, sempre foi, né, veio muito à tona essa questão da vulnerabilidade e do risco. Trazendo um exemplo aqui, todos os profissionais da saúde são vulneráveis à possibilidade do contágio do vírus do HIV, né? Agora, o que vai determinar o risco, um maior risco ou não, uma maior propensão ou não de adquirir o HIV, depende também das suas condutas, dos seus atos seguros, assim como da situação de trabalho. Como não reencapar a agulha, né? Como o processo de trabalho, assim, evitar, eu sei que é difícil, né? O profissional da saúde tem dupla, tripla jornada de emprego, muitos de vocês aí da atenção básica também trabalham em hospital. Enfim, mas é isso exatamente que caracteriza, né? O uso do equipamento vai fazer com que ele fique menos vulnerável, com um menor risco. Fazendo até uma analogia com a questão da possível transmissão do vírus do HIV para uma profissional do sexo. Por exemplo, a profissional do sexo, ela tem múltiplos parceiros, mas à medida que ela utiliza, vamos dizer, o preservativo, que é o EPI, é o equipamento de proteção individual dessa profissional do sexo. Ela tem múltiplos parceiros, mas se ela utiliza o uso da camisinha, do preservativo, ou seja, desse equipamento de proteção, ela se torna com menor risco, né, do que uma mulher casada com um parceiro fixo e que não faz o uso do EPI, vamos considerar assim, do equipamento de proteção, ou seja, da camisinha. Né? Não é à toa a quantidade de mulheres casadas com seu parceiro fixo, inclusive que tem, né, contraíram o vírus do HIV, entre outras infecções sexualmente transmissíveis. Até daí no meu mestrado eu trabalhei com isso, mulheres HIV que passaram HIV para os seus filhos e que se contraíram de uma relação estável até então. Então é muito importante sempre trazer à tona a questão quando a gente fala em saúde do trabalhador, profissional da saúde, né, risco e vulnerabilidade. E aqui eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre os riscos inerentes nos profissionais da saúde na atenção básica, que também é inerente, né, nas unidades hospitalares, ou seja, para os profissionais da saúde no geral. A saúde do trabalhador, a legislação, ela divide em 5 grandes grupos, né? Risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Inclusive ela traz com essas cores, que são essas cores depois que vão ser elaborado o mapa de risco pelas CIPAs, que eu vou estar falando posteriormente. E aqui eu vou trazer um exemplo de cada um desses riscos, né? Nós temos os riscos físicos, que como, né, coloca aqui, ruídos, vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes, o frio e o calor em extremos, pressões anormais e umidade. Trazendo o exemplo, né, para os profissionais da saúde na atenção básica, nós temos, por exemplo, a rede de frio, ou conhecida como cadeia de frio, que é aquele local, né, onde o trabalhador, o profissional da saúde, né, sobretudo da enfermagem, ele tem contato direto com o frio, né, bastante acentuado e precisa de um equipamento de proteção, né, adequado para lidar com esse frio constante. Assim como nós temos um excesso de calor. O excesso de calor, quando a gente fala em profissional da saúde, atenção básica, vem à tona o quê? As visitas domiciliares, realizadas pela estratégia de saúde da família, né? Vem o processo de territorização, né? Do território de abrangência da unidade básica e de cada equipe que compõe essa unidade. E o agente comunitário da saúde, apesar de que ele não é um profissional da saúde, ele compõe, faz parte dessa equipe de saúde da família. Então é importante que os profissionais da atenção básica, seja médico, enfermeiro, dentista, né, eles tenham o conhecimento desses riscos para que estimule, sim, e para que oriente os agentes comunitários, né, para que utilize a questão do protetor solar, utilize os equipamentos adequados, já que eles lidam diariamente, né, o seu trabalho é na rua, né, o trabalho foi realizando visita domiciliar, na chuva, no sol, então, nesse sentido. Aqui eu trago alguns dos riscos químicos, que os profissionais da saúde, né, é frequente. Poeira, fumo, névoas, neblinas, gases, substâncias, produtos químicos em geral e também veneno de inseto, e aí entra cobra, aranha. Eu trouxe aqui porque é uma particularidade até da atenção básica, né? Quando a gente vai fazer a visita domiciliar, a territorização, de utilizar sempre um sapato de cano alto, de preferência. E entre os produtos nós temos o quê? Os agentes de limpeza, de desinfecção e esterilização. Que tipos de produtos são esses?
quaternário de amônia, glutaraldeído, óxido etileno, muito utilizado para esterilização, iodo, apesar de não é para ser mais utilizado e sim substituído pela clorexidina, mas infelizmente é importante a gente colocar que ainda em alguns lugares fazem uso. Soluções medicamentosas como acesso aos quimioterápicos, gases medicinais, neste caso mais encontrado nos hospitais. E nós temos também a questão do látex, né, o talco, o pozinho do talco, que também provoca grandes, né, dermatites sérias, né, e isso tudo, né, essas substâncias químicas em contato com o trabalhador, muitas vezes, né, o que ocasiona lacrimejamento, náuseas, né, e esse mal-estar. Então tem que realmente estar de olho. Nós temos aí o risco biológico, que muitos de vocês, né, faz parte, falar em profissional da saúde, né, já vem à tona a questão do risco biológico, que são vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos. E aí entra o contato tanto respiratório quanto o contato, né, de pele e o contato indireto. Nós temos, por exemplo, o contato respiratório, tanto com aquele contato por gotículas quanto por aerosol. Por gotículas, quando nós temos uma transmissão e as partículas desses vírus, dessas bactérias, são maior do que 5 microns. É o caso da coqueluche, da difteria, da cachumba. Nesse caso, é essencial o quê? Pelo menos manter 1 metro de distância, manter o local arejado, né? E utilizar uma máscara simples, descartável simples. Já a precaução, quando a gente tem um contato por aerosol, é quando nós temos partículas menores do que 5 microns. Frente a isso, nós temos o quê? Utilizar um equipamento especial. É uma máscara que não é descartável simples, é uma máscara chamada N95. Né? Ela é específica, utilizada sobretudo para pacientes suspeitos de tuberculose, sarampo, varicela. O contato direto de pele a pele com o paciente, aquele contato também indireto, com os utensílios que o paciente, né, traz ou manipula, e também o contato com sangue ou fluidos corpóreos. Esses fluidos corpóreos, né, também quando eles estão com a presença de sangue. E aí, claro, nós temos os mais infectantes e os menos infectantes. Os mais nós temos o sêmen, secreção vaginal, o próprio sangue ou um líquido corporal com a presença do sangue. E uns não tanto infectantes, onde entra as fezes, a urina e a saliva. Aqui eu trouxe o risco ergonômico, que também muito frequente nos trabalhadores, né, profissionais da saúde, que é onde está o esforço físico intenso, o levantamento manual de peso, e aí, né, entra a técnica correta, né, inclusive em manusear o paciente, seja na atenção básica, seja no hospital, né, quando o hospital ou quando o local de saúde não tem uma maca apropriada, que faça o levantamento, né, do paciente, é importante que existem técnicas adequadas, né, para fazer a movimentação, né, a manobra com o paciente sem sofrer algum tipo de prejuízo ao trabalhador. O mobiliário inadequado, a postura incorreta. É muito importante que o trabalho se adeque às condições do trabalhador. E não que o trabalhador é que tenha que se adequar às condições de trabalho. Mas também é importante que o trabalhador ele tenha conhecimento e também faça o uso das posturas, né, adequadamente. E quando a gente fala em saúde do trabalhador e ergonomia, geralmente entra dentro dos riscos ergonômicos também o ritmo de trabalho, o processo de trabalho, as relações interpessoais que estão intrucadas. Nesse caso aqui eu trouxe separadamente, né, eu trouxe posterior como risco psicossocial, considerando que nós temos aqui no estado de Santa Catarina uma grande quantidade, né, de trabalhadores profissionais, né, servidores no geral, não só da saúde, afastados pelo CID-F, pelo CID de transtornos mentais. Então, frente a isso, eu trouxe separadamente como riscos psicossociais, que lida com o ritmo de trabalho excessivo, má organização do processo, o trabalho repetitivo ou também aquele trabalho monótono, a sobrecarga ou também a subcarga de trabalho,
a falta de integração no ambiente, né? É importante, né, que vocês da atenção básica e de uma maneira geral os trabalhadores sempre engajem, né, o colega de trabalho na atenção básica, chamar lá o técnico de enfermagem, o dentista, para participar do planejamento, né, da formação de um grupo de promoção da saúde, para que todos participem, façam parte, se sintam integrados, né, no processo, no trabalho. Porque o ruído de comunicação, as relações interpessoais, é o que adoece tantos profissionais da saúde, né? Hoje nós temos, né, cada vez mais aumentado o estresse, né? O esgotamento não só físico, mas o esgotamento também mental, o esgotamento das relações, o esgotamento social, é onde nós temos aí a síndrome de burnout, que é também bastante, né, presente entre os profissionais da saúde. E dentro dos riscos, o último risco é o risco de acidentes, que tem a ver com o arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, a eletricidade com risco possível de incêndio, o armazenamento inadequado, inclusive, né, por exemplo, a caixa de pérfuro cortante, existe uma linha, um nível, onde eu devo colocar, como eu coloquei na apresentação, se vocês podem, né, ver, existe um nível e muitas vezes a gente encontra essas caixas de pérfuro cortante acima do nível. Ou o material, por exemplo, né, o profissional foi lá, fez um acesso endovenoso, não fez até o reencape da agulha, que é também outro comportamento de risco de acidente, mas foi lá e espetou a agulha no colchão do paciente, né? E às vezes, por vezes, pode esquecer, e o outro profissional da limpeza, né, vai fazer a limpeza do leito do paciente, ou vai fazer, e acaba, né, se acidentando, né, ocasionando esse agravo. Até também coloquei essa figura do profissional, por exemplo, da limpeza, da lavanderia, né? E está adequadamente, cada um, né? O pérfuro cortante na caixa de pérfuro cortante, o material sujo de sangue dentro do material, dentro do lixo para infectante, para a gente evitar esses agravos. E quando eventualmente acontecer desse acidente acontecer? Quando esse acidente acontecer, eu trouxe aqui a respeito da notificação, tudo, mas concomitante à notificação e esses formulários, né, é importante, claro, em conjunto, né, primeira coisa, sobretudo quando o trabalhador for susceptível, né, se acidentar com um material possivelmente contaminado pelo vírus, seja do HIV ou da hepatite, enfim, o mais importante é atender esse trabalhador o quanto logo, preferencialmente nas primeiras 72 horas. Inclusive, um manual aqui do município de Florianópolis, se vocês ir lá no link, ele traz todo o detalhe, quando indicada a profilaxia pós-exposição, quando não indicado, paciente e fonte. E concomitante a isso, né, além do acompanhamento psicológico também do trabalhador, é indispensável e importante a notificação compulsória no SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos Notificado. Ele foi criado no ano de 2004, junto a uma portaria 777, que falava de que todos os agravos voltados à saúde do trabalhador, eles teriam que ser notificados. Atualmente está em vigor outra, que é a de 2014, a 1984, inclusive, ela traz um anexo onde coloca todas as doenças e agravos que têm que ser notificados e também traz, né, inclui também os transtornos mentais. Junto com o SINAM, com a notificação compulsória, existe também alguns formulários que cabe o preenchimento, que é a CAT, né, a comunicação de acidente de trabalho, quando o trabalhador ele é regido pelo CLT. A CIAT, eu trouxe esse nome CIAT, no caso, porque eu peguei do Manual de Saúde do Servidor aqui do município de Florianópolis. É interessante, né? Cada município coloca, de acordo com a sua legislação, o seu nome mais apropriado. Aqui é Comunicação Interna de Acidente de Trabalho, que fala lá no site, no link, como preencher, quais são os fluxos, como, né? E no estado de Santa Catarina, lá na nossa política, né, de saúde ocupacional aqui do estado, a Lei 14.609, nós temos a CEAS. Antes era CEAT, agora é CEAS, Comunicação Estadual de Acidente em Serviço. Né? Então é importante que a gente notifique para que a gente possa realmente, né, até quantificar e poder trabalhar nisso posteriormente, no sentido de evitar e minimizar outros futuros acidentes.
E aqui é o grande, né, de grande importância, que é o foco mesmo, é a prevenção, né, a estratégia de prevenção, né, as estratégias de biossegurança, e é possível, né, que todos os trabalhadores, né, junto com a CIPA, que eu vou estar falando posterior, né, seja ele um médico, um enfermeiro, um agente comunitário, todos estejam engajados, né, atento aos possíveis riscos, até eu trouxe essa figura na apresentação, que são os riscos físicos, ergonômicos, biológicos, no sentido de identificar para evitá-los. Então aqui, uma das estratégias de segurança é a NR, traz na NR5, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Essa CIPA ela pode ser composta não só por profissionais da saúde, aliás, não deve nem ser por profissionais da saúde, deve ser por pessoas até mesmo leiga, pode ser de nível superior, de nível médio, aonde essa composição da CIPA, dentre uma das ações, é elaborar um mapa de risco, aonde esse mapa de risco, cada setor de uma unidade básica, cada setor de um hospital tem que ter o seu mapa de risco. Para o quê? Identificar quais são os riscos inerentes que os profissionais da saúde estão, né, possivelmente submetidos, elaborar um plano de trabalho com base nesses riscos, propor medidas, estratégias de segurança para evitar, e aí é fundamental o papel do trabalhador da saúde, né, junto para o profissional da saúde, junto com a comissão da CIPA, no sentido de ver quais são os possíveis, né, estratégias de segurança. E também uma das funções da CIPA é divulgar as informações referentes à saúde do servidor, à saúde do trabalhador, né? Seja a partir da CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, onde toda CIPA tem por obrigação, pelo menos, fazer uma CIPAT por ano, entre outras formas de informar o trabalhador sobre a sua atividade laboral. Nós temos uma outra estratégia de segurança muito importante, levar à tona, cabe cada um de vocês, a cada um de nós, trabalhadores da saúde, né, ler a NR32, porque a NR32, né, quando eu falei lá na legislação, que são 36 NRs, cada NR é direcionada a algo. A NR32, ela é voltada para a saúde e segurança dos trabalhadores em estabelecimentos de saúde. E ela é muito rica e cabe, né, a gente, né, tá lendo essa NR e saber bem o que traz essa NR, porque ela faz uma interação com as outras NRs. Ela faz uma interação com a NR4, que é a NR da SESMIT, que fala do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, onde aí é composto seja pelo engenheiro do trabalho ou o técnico de segurança do trabalho, ou o enfermeiro do trabalho, o médico do trabalho, de acordo com o grau de risco da empresa, do local, de acordo com o dimensionamento, né? Existe a NR5, que é a CIPA que eu acabei de colocar. A NR6 também traz aí dentro da NR32, que fala dos equipamentos de proteção individual. A NR7, do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Esse programa nada mais é do que traz à tona a respeito da vacinação, né, do calendário de vacinação para a saúde do trabalhador, dos exames periódicos de rotina, aquele trabalhador que lida com resíduos radioativos, né, que tipo de exames que tem que fazer, qual é o tipo de exposição. É dentro dessa NR7 que traz essas condutas, inclusive de trazer um relatório com nome desses trabalhadores, desses profissionais, qual é a categoria profissional, se é dentista, enfermeiro, médico, psicólogo, assistente social, qual é o tipo de atividade laborativa que ele faz, né, para poder exatamente propor, né, um programa, né, frente qual é a necessidade realmente, quais os exames e assim por diante. E traz também a NR9, que fala do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Este PPRA nada mais é do que traz os programas, né, onde nesses programas ele fala principalmente do risco, que são inerentes ao trabalhador da saúde, e, sobretudo, ele fala do risco biológico. Eu até fiz questão de trazer a NR9 dentro da NR32, né, o risco biológico, que é um dos riscos que mais acomete o trabalhador da saúde, sobretudo o trabalhador da enfermagem. Por quê? Ele é o trabalhador mais numeroso, né? Se a gente for pensar na equipe multidisciplinar, a enfermagem é o de maior número.
é a enfermagem que está em contato direto ali com o trabalho, com o paciente, né? 24 horas no caso do hospital, à noite, 24 horas em cuidado, que está sempre realizando procedimentos invasivos. Né? Até tem um estudo, tanto da minha tese, da especialização, em 2 artigos, que fala, inclusive, que esse trabalho, além do trabalhador da enfermagem, né, o turno que mais acomete, que acontece o acidente, está na revista da Universidade Federal de Santa Maria e a outra na REUSP, é exatamente o turno da manhã, por uma questão das condições de trabalho, onde ocorre o banho, a troca dos procedimentos que são invasivos, né, o trabalhador, a faixa etária que mais acidenta da enfermagem, são aqueles com mais de 15 anos de profissão, pelo um sentimento de invulnerabilidade, tipo, aquilo não vai acontecer comigo, né? Então há uma banalização do uso do equipamento, há uma banalização e a pessoa tem atos inseguros. E eu trouxe um exemplo aqui da sala de vacina, porque quando a gente fala NR32, NR9, risco biológico e atenção básica, vem à tona o que? A sala de vacina, que é o local onde, né, sobretudo a enfermagem, o enfermeiro técnico de enfermagem, ele manipula, né, seja para conservação, para manipulação própria, a administração da vacina na pessoa, né, na criança, na sala de vacina, e também com o descarte. Inclusive, eu trouxe uma decisão que saiu ano passado, bem recente, que fala, né, da diminuição dos riscos biológicos em sala de vacina. Foi uma decisão lá do Corém do Ceará, que dentre várias tratativas, eu apontei aqui, trouxe 3, que fala da equipe que deve ser treinada, né? Fala que todas as unidades básicas de saúde, ela tem que ter, né, o PPRA, tem que ter no seu PPRA a sala de vacina, os riscos inerentes dentro da sala de vacina, e fala também, né, um estudo de a quantidade, pelo menos adequada, né, de tanto de doses injetáveis ou via oral, né, de 30 doses de vacinas injetáveis ou 90 doses por via oral, né, por hora de trabalho. Claro que isso, né, no dia a dia não é o que acontece. Isso geralmente é um estudo com base tanto no dimensionamento da equipe de saúde da família, né, do que abordar, assim como principalmente, né, campanhas de vacinação. Quando a gente tem campanha de vacinação, mutirão, onde nós temos 2 vacinadores, né, dentro de um mesmo biombo, então nós temos uma vacinação em série, né, o que no dia a dia não é muito isso. Outra estratégia de segurança é a NR6, que fala dos equipamentos de proteção individual, aonde é uma responsabilidade do empregador de disponibilizar para o trabalhador e do trabalhador de utilizá-la e também de zelar pelo cuidado do seu equipamento, né? E alguns tipos de EPI. Luva, e aí entra tanto a luva descartável simples, a luva de procedimento esterilizada, no caso, para procedimento estéreo, assim como também a luva de vinil. Os óculos, né? No caso, quando a gente possivelmente tem um possível contato com a mucosa ocular de secreção com sangue ou sem sangue. A máscara simples ou a N95 que eu comentei, quando a gente tem um possível contato de paciente com tuberculose. O uso tanto do gorro como também do boné. Do boné, né, como foi colocado do risco físico, principalmente no processo na questão da territorialização, das visitas domiciliar, de que é importante o profissional da saúde, da atenção básica, sobretudo da estratégia de saúde da família, ter bem ciência disso no sentido de orientar o agente comunitário, que é ele que está exposto dia a dia no sol ou na chuva. O uso do jaleco ou avental, e aí entra não só como segurança, né, no sentido de proteger contra vírus, bactérias, mas quando a gente fala em atenção básica, o uso do avental, ele vem como também uma segurança, porque muitas vezes a gente lida com população vulnerável socialmente vulnerável. Então é uma questão de segurança, né? Então um profissional da saúde, quando for fazer visita domiciliar, é interessante sempre ir junto, né? Não deixa de ser um equipamento de proteção. Sempre ir junto com o agente comunitário, que é o elo, né, ali da unidade básica dos profissionais junto com a comunidade e, né, eu vou dar uma realidade aqui no município de Florianópolis, as visitas eram sempre realizadas pela manhã, né, devidamente, nós sempre, né, com avental, com identificação, no sentido exatamente do, né, evitar
evitar a questão, né, pela população, né, às vezes a vulnerabilidade social mesmo. Sapatos fechados, para evitar o acidente, né, com o pé frio cortante que cai, ou quando vai fazer uma atividade na rua, uma visita domiciliar, territorização, né, uma picada de um inseto. E o uso do protetor solar repelente, né, como eu já tinha colocado anteriormente. E aqui eu trouxe, né, a questão ato inseguro, condição insegura, né? Claro, é importante o ato seguro, o uso do equipamento, mas é importante também a condição, né, ser segura, a situação ser segura. E eu vou estar trazendo agora nesses próximos slides. Primeiramente, daí eu trouxe nesse slide mais voltado a um ato seguro, como estratégia para evitar os agravos e os acidentes. De não reencapar as agulhas, que isso é uma coisa que sempre foi colocado, e nem tá pescando, né? Às vezes a gente não reencapa, mas a gente, né, aquela conduta de estar pescando, né, a tampinha da agulha, e nem mesmo tá introduzindo a agulha contaminada, utilizada depois do paciente no colchão, porque pode depois o profissional da limpeza, na hora de pegar né, a roupa de cama e acabar se acidentando. Sempre usar seringas ou lancetas com dispositivo de segurança, inclusive, né, isso é uma prática, pelo menos aqui no estado de Santa Catarina, né, quando se tem licitação, a compra, é preciso comprar esse material com dispositivo de segurança. Atentar também à movimentação de pessoas próximas. Aqui um exemplo na sala de vacina, quando o vacinador tem que vacinar uma criança e muitas vezes a gente precisa conter. Então a gente precisa conter essa criança e pede ajuda ou do familiar ou de algum profissional da saúde, né? E acaba, né, tendo o risco maior ali de se acidentar quando a criança bate com a mão, enfim. Ou até mesmo numa campanha de vacinação, onde nós temos 2, 3 pessoas, todo mundo vacinando, né? Numa mesma sala, né, no sentido de mutirão mesmo, então cuidar com as proximidades das pessoas, manusear com cuidado um material também trazido pelo paciente, né, muitas vezes o paciente traz as suas agulhas de insulina ou outro tipo de material, né, utilizado, pérfuro cortante, então trazer dentro, por exemplo, de um local acondicionado apropriado, usar técnica correta para quebrar as ampolas, né, quando for preparar um medicamento ou algum tipo de insumo endovenoso ou parenteral, enfim, e descartar os resíduos sempre de forma segura, no local apropriado e de maneira adequada, né, como a questão da caixa do pérfuro cortante, seguir o nível. Aqui eu trouxe algumas estratégias também, que é frente ao risco. Até então, no slide anterior, eu acabei de falar para vocês sobre os EPIs, Equipamento de Proteção Individual, que depende muito do ato, né, do trabalhador, do profissional. E aqui entra mais na lógica do EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. É importante a gente ter um ato seguro, mas é importante também, junto, a gente ter uma situação, uma condição de trabalho seguro. E aí entra as escadas, é importante ter o corrimão, organização do local de trabalho, seja desde a fiação, o layout é essencial. Se eu estou numa sala de vacinação ou lá no hospital e administrando um medicamento ou algo invasivo, eu já tenho que estar, né, ergonomicamente favorável para eu descartar no local apropriado o material que foi pérfuro cortante, possivelmente contaminado. O piso regular antiderrapante, sinalização sempre no local do trabalho, quando material infectante, resíduos radioativos, né, lá no hospital, precaução por aerossol, né, no quarto do paciente, para estar sempre lembrando, né, é importante essa sinalização. Treinamento e capacitação a todo momento para o profissional da saúde. Ar-condicionado também, que entra naquela coisa da questão do ambiente, né, como risco físico de um ambiente, de uma temperatura adequada. Eu não coloquei aqui, mas também a capela de fluxo laminar, né, estava aqui lembrando, para lidar com os quimioterápicos, né, aquele exaustor em locais fechados, o próprio extintor de incêndio, ele entra, né, e tem que estar, e a CIPA, inclusive, tem que estar em cima desses extintores para ver se está na validade, né, e entre outras medidas de segurança.
E eu trouxe também aqui, considerando que a gente, né, como eu falei, o risco psicossocial eu coloquei até separadamente, considerando que no estado aqui de Santa Catarina nós temos aproximadamente 40% de profissionais, servidores que se afastam por transtornos mentais, né, e cada vez mais o que a gente lê e que está aí presente, né, vocês devem estar por dentro, é aquela coisa da exaustão física, mental, relacional. Então, um trabalhador, ele trabalha em 2, 3 empregos, né, e acaba realmente, né, outros fatores também, o papel da organização não está adequado, não está tão claro esse papel da organização, as relações de trabalho estão intrucadas, o desenvolvimento da carreira, o clima organizacional não anda aquela maravilha, né? A própria relação trabalho e casa, né? Muitas vezes o trabalhador tem um problema em casa, traz para o trabalho, do trabalho leva para casa. E tudo isso o trabalhador da saúde, né, com seus 2, 3 vínculos e o ritmo acelerado, ele não vai enxergando e vai levando, né? E quando chega a um ponto, que a gente tem a síndrome, como eu coloquei, de burnout, aonde leva aquele esgotamento físico, mental, social, né? E aí nós temos, né, inclusive algumas estratégias, né, frente à questão dessa possibilidade desses riscos psicossociais, né. É importante que esse profissional da saúde, ele identifique quais são, né, a questão, o que realmente está interferindo no seu processo de trabalho, né, o que está interferindo no seu bem-estar, se é a relação com o seu colega, se é a relação com o seu chefe, se é a dificuldade para lidar lá com o usuário que chega na unidade básica de saúde, né? É importante tentar identificar qual é o problema, se é em casa, estabelecer vínculos afetivos, né, no local de trabalho, a prática do automonitoramento, que é muito importante, né? A gente, né, nós profissionais da saúde, onde nós não lidamos com computadores, nós lidamos com pessoas, com seres humanos, né? Praticar o automonitoramento da gente sempre estar refletindo sobre as nossas atitudes, que atitude que eu estou tendo, e refletir também sobre a atitude do colega de trabalho, sobre a atitude do seu chefe, né? Praticar isso como rotina, né? Como algo diário. Desenvolver habilidades sociais no dia a dia do trabalho, né? Quando a gente vê, seja no hospital, que, né, se ele chega lá é porque ele já não está bem, seja na unidade básica de saúde, ele chega já não está bem. Então, tentar ali, né, ter habilidade social para lidar, até assim, pensando, claro, no paciente ou no usuário que vai procurar o serviço de saúde, mas também, assim, pensando também nós, né, no trabalhador, que é preciso a gente, né, se resguardar dessas questões, que se a gente bate de frente, né, e acaba, nós é que acabamos, né, piorando e, enfim, isso leva a um estresse e que acumulado leva a esse esgotamento. E também mudar o estilo de comunicação, né? Praticar, assim, uma comunicação não violenta, né? Se aquela pessoa, infelizmente, foi um pouco violenta, né? Fazer, realmente exercitar uma prática de comunicação não violenta. E procurar sempre buscar o apoio social dos colegas de trabalho, de familiares e amigos, buscar também o apoio dos setoriais de gestão de pessoas, de CIPA, quando isso acontecer, e além de procurar o apoio no trabalho, procurar apoio também em outros espaços que não, né, que fora do trabalho, né. O mais importante é o trabalhador, né, o profissional da saúde, seja da unidade básica, seja da unidade hospitalar, ele tem que se conhecer, né, ele tem que se cuidar, né. Então, o mais importante é que o trabalhador da saúde, o profissional, ele cuide de si mesmo, né? Ele olhe para si e ele, mais importante, tire um tempo para si, sabe? Hoje em dia cada vez mais está à tona as práticas até de mindfulness, né? A gente tem que olhar para si, né? E na rotina, no dia a dia, como eu falei, 2, 3 jornadas de trabalho, o ritmo de trabalho, a gente não olha para si e quando a gente vê, a gente está com esse esgotamento físico, mental, social, né? E adoece. Era isso, aqui eu trouxe algumas das referências e me coloco, né, também à disposição para esclarecimento no que eu puder. Então, quero agradecer enormemente essa tarde, né, essa hora com vocês, agradecer mais uma vez ao Telesaúde, que é sempre uma oportunidade, e que a gente, né, eu digo a gente porque eu me incluo nisso, nós profissionais de saúde, que trabalhamos na atenção básica, muitos em outros hospitais, a gente tem esse olhar carinhoso para si, né, que a gente precisa cuidar de si, para que a gente possa cuidar, né, do outro, a gente precisa estar bem,
E seria isso. Tá bom, pessoal? Muito obrigada.